Então, assim, como é que você pensa uma escola? Você pensa que isso tem que durar, e para durar tem que ter o quê? Reciclagem, colocar simbologia. O Rafa é o símbolo da escola, não que ele é um ponto de apoio onde a escola foi lançada, porque a partir dele Que é que começou. começou a visualização da possibilidade que isso realmente é real. O Rafael, e se eu te até perguntar, você puxou já esse tópico, Cisco, de uma forma que a história dele é uma história bem emocionante. Sim. Eu queria que você contasse para nós, de uma forma que a gente consegue, se for resumida até, porque é uma história muito... Eu falo bastante. Então, não, mas é uma que a gente tem que tentar consumir. Tem muita história que a gente quer perguntar. Eu acho que, assim, que é importante assim, que eu falasse, aproveitar o momento assim, a gente quer para colocar isso... Alguns tópicos interessantes. De uma coisa bem clara. Nós vivemos o melhor momento da escola. Sim. A gente está expandindo os projetos nossos para fora, com o apoio da prefeitura, a secretaria, a Blumed, a nossa escola aqui da Mila, junto. Nós estamos no melhor momento. E tudo que a gente visualiza, porque você fala assim, você tem algum... Não, eu me encanto realmente, estou no sonho mesmo. Então, assim, quando eu vejo o Rafael, a construção da vinda do que foi o Rafael é parecida um pouco com o que foi o Val. Ele veio através do Tom e de outro fisioterapeuta, né? Outro terapeuta ocupacional que indicaram a escola radical, porque já existia esses focos de pessoas ali, porque já existia um núcleo lá dentro. Pessoas com psoríase, com Down, autismo, paralisia. E toda essa história, o que eu mais aprendi foi com o Roberto Ciasca, que vinha da Unicamp com aqueles ônibus aí inteiros para levar ao mar, né? E de várias histórias que me fizeram lembrar, uma delas que me levaram a ter coragem de pegar o Rafa no braço, porque precisa ter coragem, como uma mãe pega, coragem mesmo, porque você tem que ser verdadeiro com o teu amor. E todos os professores que estavam ali naquele momento com o Rafa ajudaram todos no processo, todos ajudaram, mas ele foi indicado por um terapeuta para levar para o Cisco. O Cisco recebeu e falou assim, a mãe chorando, Fabiana, meu filho pode entrar no mar? Eu falei, pode. Como? Que você tem que peitar isso perante o governo, perante a classe médica, que maluco vai levar para o mar? Lógico que vou, é como se eu fosse o pai dele, eu vou levar para o mar. Como ele chegou, Ciscão, para você? Ele chegou na cadeira de rodas, sem nenhuma mobilidade, sem nenhuma expressão facial, sem nenhum olhar, né, medicado ao extremo, né? Então, assim, praticamente imóvel, não mexia nada, não tinha gesto nenhum. Acho que tinha 9 aninhos ele tinha. Eu tirei ele da cadeira e fui pro mar com ele, cara. E aí começa um processo de 10 meses, cada um pegando um pouco, toda a equipe que estava pegava um pouquinho, enquanto eu não podia, mas levei pro mar várias vezes, banho de mar, banho de mar, banho de mar, até que um dia ele começou a olhar. E aí, para nós, e aí nesse aprendizado todo, são muitas coisas para falar, né? Mas quando você começa a perceber que alguma coisa não está muito legal, porque alguma coisa que passaram para a mãe não é tão verdade assim, né? Então, que não seria possível nunca ele andar, etc, etc, etc. Eu nunca pensei nisso. Eu também nunca pensei que ele fosse andar. Eu também não. Nunca foi essa a ideia. Mas, quando você começa a perceber que os estímulos visuais para ele, sensoriais, sinestésicos, etc, 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 começam a fazer bem para ele, começa a ter reflexos importantes, principalmente no visual, que é ao contrário do Val. O Val foi totalmente sinestésico, tal, e sensorial. Ele começa a observar gente indo para o mar. E começa então uma brincadeira na areia, de deitar na areia, mas ele não conseguia, em 4 apoios, ficar nos 4 apoios, deitava. Até que um dia ele consegue ficar nos 4 apoios e começa aí uma brincadeira de começar a gatinhar. E gatinhar é para ir para o mar. São histórias que estão entre as histórias. Histórias entre as histórias. E quando ele começa a olhar para o mar e ir como se fosse uma tartaruguinha para o mar, começa a ser então a mobilidade, né? Começa a dar. Só que o cérebro está 100% e ninguém mapeou isso. O Rafa é uma pessoa com, entre aspas, com deficiência, paralisia cerebral, na cadeira de rodas sem andar, mas com o cérebro inteiro 100%. Então, assim, ele precisava de estímulos abertos.
tomando por esse caminho novo de terapia aberta, ele precisava dos estímulos. E isso aconteceu com o Ciasca aqui também, lá atrás, quando o Ciasca observou e me confessou que foi a primeira vez que ele viu um menino de 22 anos levantar da cadeira, dar 2 passos e cair no braço dele em direção ao mar. Ele nunca tinha levantado da cadeira, esse cara. E na história de Santos, na história do Imbabaré, da cura pela água marinha, as histórias de curas das enfermidades de bócio, psoríase, etc. Tem um caso de um semiplégico que levanta da cadeira e anda. Vai em direção ao mar. Bom, está na história de Santos, tá? Está na história. Na história. Eu não pensei que o Rafa ia andar. E depois, então, exercitando, várias pessoas pegando, equipe, e levantamos ele como se fosse e seguramos no braço e levava para a praia. E na beira do mar se deram coisas. Os estímulos visuais aconteciam, ele queria muito, mas não conseguia ficar o equilíbrio. Então começa a brincar, fazer exercício de equilíbrio, força. E eu lembro de uma vez, um dia, conversando com a Fabiana, a gente tinha feito um colete como se fosse uma chaleirinha para ele, a Fabiana segurando atrás para que ele não pudesse perceber que ele estava sendo equilibrado por ali. Eu peguei na mão dele e comecei a falar com ele, e ele bambaleando, aquela força indo para lá, para cá, mas comecei a conversar com ele devagar, e olhando nos olhos, olhando para mim, e já esboçava um sorrisinho, tal. Isso eu estou falando de quando ele chegou, em 10 meses. Né? E aí equilibrando, eu soltava ele meio que equilibrava, e foi assim a brincadeira. Isso quase no final dos 10 meses. Já meio que, mas nunca ficava em pé. Todas as vezes indo para lá. E numa dessas vezes aí, à noite, na casa dele, ele levantou e foi em direção à mãe dele. E quando ele veio depois para uma aula, ele veio na cadeira de rodas e falou: Cisco, o Rafa tá aí. Falei: espera que eu já pego ele. Não, mas ele vai aí te abraçar. Eu disse: como ele vai me abraçar? Isso é impossível. E ele levantou, cara. Levantou, a mãe levantou, pôs ele em pezinho assim, ele veio caminhando na minha direção, cara. E me abraçou. Então, quando você hoje vê, o Rafael foi uma das pessoas que me levaram a fazer o projeto. E o projeto da Escola do Surf Adaptado é meu, tá? Eu posso falar que a Escola Radical também é minha, porque não existia processo nenhum, não existia protocolo, nem planejamento, não existia nada, né? Então, tudo bem. Cisco que fez, tá? O projeto da escola, por mais que as pessoas desconheçam, não é uma ideia tão simples. Foi tudo que foi observado nas questões, nos equipamentos, etc, que levaram a fazer. Mas o projeto tem mais de 30 páginas, não é? Escrito, planejamento, logística, o espaço físico, o que eu ia precisar, quantos professores, quem ia apoiar, quem são os voluntários, como ia dar o treinamento, etc. E como ia conseguir manter aquilo. Porque uma coisa é você fazer o espaço, convencer as pessoas a fazer e mantê-lo. Então, parece fácil, mas não é fácil estar à frente disso. Então, assim, o Rafa, com a verdade do Rafa, é que tive coragem de levar o Paulo Alexandre, e o Paulo Alexandre muito sensível, tocou a ideia para frente, nós vamos fazer. E isso foi uma coisa muito legal para a gente. Que beneficia muita gente. Hoje nós trabalhamos lá com... Eu trabalhava aqui com um núcleo de 60 pessoas, que fazia em um ano o trabalho. Uma aula por mês, eram 5 grupos, E hoje a gente trabalha com 250 pessoas por ano lá. Caramba. Com 4 programas, gratuito. Cada caso mais alucinante. Lindos, mas lindos. E de ver um espaço que precisa cada vez mais apoio, e é bom falar. Importante. E é importante que os apoios venham, mais apoios, que venham ajudar o médico, que venham ajudar a prefeitura, que venham ajudar, porque é um trabalho nobre. Não dá para parar. Não é um trabalho meu, é um trabalho da comunidade, da cidade. É uma terapia gratuita, não é reabilitação, é uma terapia da cura do mar, que as pessoas desconhecem a capacidade que o mar tem de cura. E a matéria do Fantástico, que também fizeram com o Rafael, abriu outras possibilidades até para ele e para a escola. Deu uma visibilidade também maior, né? Agora já com a primeira matéria que não tinha pré-internet, pré-YouTube, essa agora do Rafa já espalhou. O que acontece é que nós tivemos sempre muita sorte, né? A parte da mídia, né? Tanto escrita como televisiva, própria TV Tribuna, etc, e outras, Bandeirantes, Record, todas que estão aqui, elas sempre ajudaram. Sempre nos ajudaram. E é uma força incrível, eu tenho que agradecer, sempre agradeço, porque sem eles era impossível chegar onde conseguiu chegar. Porque foi assim com o Val, foi assim com o Rafa, quando ele saiu para o mundo, no Fantástico,
A gente estava no processo de abrir a escola. O processo da escola começou em 2014, quando comecei a visualizar o posto 3. Não existia nada, existia lá semana e tal. E eu lembro que eu comecei a visualizar tudo que eu queria lá, já com as crianças andando, sem existir. Sem existir. Sem ela existir. Existia na minha cabeça, no meu coração, a fim de fazer com que as crianças fossem para lá e fazer. Mas isso se deu ao longo de 2014 até 2020. 6 anos de pensamento construtivo para tentar fazer. Quando o Rafa sai no Fantástico, estava tudo pronto já. Aí, Paulo também, com a sua sensibilidade, com questões dele lá, pessoais também, incentivou a abertura. E foi maravilhoso. E também a conferência ajudou também a empurrar a construção da escola. Eu lembro que tinha ido com o pessoal da Blumed para San Sebastián, no Congresso Mundial da Cidade de Surf lá. E lá telefonei para Paula Gagliato, que é a coordenadora de ações internacionais, que cuida também à frente da World Surf City, é uma pessoa incrível. De lá liguei, Paula, nós precisamos fazer uma conferência aqui, porque o pessoal aqui está pipocando, não querem. Vamos falar com o Paulo, vamos fazer. E aí o Paulo aceitou, Rogério aceitou, ajudou a fazer o pagamento das pessoas. Foram 14 cidades que vieram para cá, pagos aqui em hotel, etc. O Sesc, generosamente com o Ernesto, o Neto, ajudou a gente lá, você tocou lá, você sabe, cedeu o teatro, né? 2 vezes já pra gente. Primeiro com o Mauro Raposo também. Mauro, que estava à frente também, ajudando, o Paulo Henrique, aquela galera toda do Sesc, maravilhoso. E isso só a nossa cidade proporciona. O Sesc proporciona um teatro para 800 pessoas, gratuito. Tá? Por quê? Porque foi nobre, eles sabiam que o trabalho era nobre, que era importante que essa World Surf City chegasse para a gente empurrar a construção. Estava em construção ainda. Quando eles saíram, a gente montou. Foi em outubro, quando foi em janeiro, a gente inaugurou a escola. Então tudo ajudou no momento certo. As 2 escolas, Cisco, a do posto 2, já passaram quantas pessoas já? Quantas crianças aí? Alunos? Alunos, né? Perdão, alunos. Mais de 30 mil, eu sempre falo, eu já perdi a conta. Eu sempre falo 30 mil há 4 anos atrás. Mas se você ver, vou te dar um exemplo. Na pandemia, a gente nunca trabalhou o verão. Os 2 anos de pandemia, nós não trabalhamos verão. Verão a gente trabalha com o bodyboard. Por que o bodyboard? Bodyboard, verão, não vai ter surf? Não vai ter surf porque as pranchas precisam ser arrumadas. Sim. Obviamente que trabalham de março a dezembro direto, chega uma hora que tem que arrumar. E quem arruma sou eu. Né? Tem que estar lá, de alguma maneira, alguém tem que fazer. Né? Se tivesse condições, fariam outras pessoas, mas como não tem, eu acabo fazendo. De qualquer maneira, o verão sempre foi forte para a gente de bodyboard e a estimativa cresce muito com o bodyboard, porque as pessoas vêm diariamente fazer de segunda a sexta aulas. E nós temos aí um quadro de alunos que vêm fazer aulas, né? Então, esse verão, nós trabalhamos mais de 680 pessoas, quase 700 pessoas nesse verão que passou. Essa estimativa não se deu há 2 anos atrás. Aí abrimos inscrição em fevereiro. Abrimos 500 vagas. Preencheu 400 e 100 estão na lista de espera. Se você for contabilizar os 400 com mais os 600, temos 1.000 pessoas que já passaram esse ano já. Sim, fácil. Sem contar com os estrangeiros que vêm. Por exemplo, agora tem 4 pessoas da Austrália, 2 da França, que estão fazendo aula gratuitamente, porque estão aí passando uma semana. 2% do atendimento anual, que chega a 2.000 pessoas, 1.700, 1.500 pessoas aí, 2% são estrangeiros. Agora que parou a pandemia, vai se retornar. A escola movimenta hoje 400 inscritos, ali inscritos e fazendo aula. Regulares, com menos professores, mas com a logística teve que mudar toda. Uma vez só por semana eles faziam, é excelente. Eu pensei que não ia dar certo, deu certo. E a escola Surf Adaptado, que trabalhava com 60, hoje trabalha com 250. Então nós temos hoje quase 1.000 pessoas atuando entre as 2 escolas. 1.000 pessoas. Isso quer dizer o seguinte, que não só o benefício físico, social, etc., etc., é que o benefício para a própria comunidade do surf. As lojas vivem do interesse e da motivação que eles têm pelo surf. Se uma aula é bem dada, numa escola pública, seja onde for, essa pessoa volta para comprar uma Leica, uma parafina, e essa que vive da parafina vive porque vende mais. E é assim o surf. A escola, ela não só ajuda na construção da consolidação do próprio comércio local. Isso é fantástico, né? Gera emprego,
gera oportunidade, gera saúde emocional. O foco do pessoal de 50 a mais, hoje a causa de mortes por depressão e solidão é a maior do mundo, acima de 50 anos. A escola tem um grupo, se você ver, tem uns 180 alunos acima de 50 anos, cara. Eles se reencontraram, eles participam do surf como uma ferramenta. O surf é só uma pontezinha para levar ele para a felicidade. Sim. E nós trabalhamos, eu, Tom e toda uma equipe, trabalhamos na questão de que quando você é feliz, você tem imunidade, tem saúde. Você pode estar onde você quiser, se está infeliz, está doente. E a escola proporciona, a cidade proporciona isso, através da prefeitura, da parceria privada, que hoje é a Blumed, Secretaria de Esportes, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde está envolvida, enfim, os pioneiros, as pessoas como vocês, involucradas, ajudar, sempre estão ajudando, entram lá, levam pessoas, indicam, isso ajuda, né, a manter. Então é por isso que a gente está à frente, né?